Da Vila Maria para o mundo. Eu vou contar para vocês aqui os micos que eu já paguei conhecendo alguns lugares do mundo que eu tive a oportunidade de viajar. Tem mico lá da América do Norte, aqui da América Latina, da África, da Europa. E é aquilo, né, gente? A gente sai da vila, mas a vila não sai da gente. Olha, que viagem, viu? Que viagem, gente! Vocês pediram, então eu vou contar para vocês das vezes que eu e minha mãe tivemos a oportunidade de viajar para os Estados Unidos e ela saiu falando inglês. E ela falava inglês? Não, nenhuma palavra. Mas ela se virava. Enquanto isso, eu tava do lado dela chorando, quase chorando, morrendo de medo que a gente fosse presa, extraditada e ela querendo falar inglês com as pessoas. A primeira vez que eu e minha mãe fomos para os Estados Unidos, nós fomos de excursão uma semana em Nova York e uma. Não era uma semana em Nova York? Ai, não sei quantos dias em Nova York e nos X dias na Disney. Você está pensando, que riquíssima, riquíssima nada, gente. Isso chama o mundo maravilhoso da economia do Brasil, em que R$ 1 valia $1. Sim, eu vivi para contar e fui para a Disney. Só que teve um detalhe. A gente foi nessa viagem, né, gente? Meu pai pagou, vou contar, porque essa parte é boa. Meu pai foi muito espertão. A moça foi lá na nossa casa uma noite e pra gente fechar assim o contrato da excursão, eu e minha mãe. E daí a moça disse pro meu pai: "O senhor pode fazer em mais vezes?" E meu pai disse: "Não, eu quero fazer à vista." Poderosíssimo, né? Então, o dólar um por um, meu pai pagou à vista a nossa excursão. O que aconteceu? Quando nós embarcamos para os Estados Unidos, já tinha dobrado. O dólar dava R$ 1. Como é que era? Não, $1 era R$ 2. Então, a gente foi assim, ó. A agência teve um prejuízo aí comigo e com a minha mãe. Que nós fomos as duas pelo preço de uma, na verdade, né? Chegamos lá, não podia comprar nada também, porque já tava tudo caro. Mas a gente tirou muitas fotos. A gente tirou muitas fotos e a gente foi muito feliz. Bom, então essa foi a primeira vez que nós duas fomos. Como a gente tava de excursão, a coisa era mais protegida, assim, né? Só que a minha mãe é muito louca, né, gente? Era muito louca. Porque se vocês acham que eu não sou muito normal, minha mãe era o triplo, minha mãe era pior. O que acontecia? Minha mãe tinha uma câmera desse tamanho, assim, ó. Que ela saía assim, ó. Disney afora com aquela câmera, filmando tudo, tá? O que acontecia? A excursão ia e aí minha mãe ficava pra trás. Então, tipo, não era minha mãe que me cuidava pra eu não me perder na Disney, era eu que cuidava da minha mãe porque ela tava muito distraída. Só que a gente tava protegidinha ali na excursão, né, gente? Então, o que aconteceu? Nós temos uma prima que mora em Washington e tava lá não sei quantos anos e a gente nunca ninguém da família tinha ido visitar. Então, quando a nossa excursão tava em Nova York, eu e a minha mãe nos separamos da excursão para ir até Washington. A guia foi com a gente até a estação, nos ajudou a comprar a passagem, nos explicou: ó, quando vocês ouvirem estação tal, vocês têm que descer. Eu já queria chorar ali. Nossa, gente, eu sempre fui muito cagona, muito cagona. E eu dizia: mãe, a gente vai se perder, a gente vai se perder, a gente não vai entender nada da estação. E a minha mãe: não, vai dar tudo certo. Entramos no trem pra Washington e ficamos ali, né? Ficamos assim, vivendo. E daí a pessoa falava assim: mãe, tu entendeu? Tu entendeu? E minha mãe: filha, a gente não andou 2 estações, vai demorar ainda, relaxa. Tá. Minha mãe falou: estou com vontade de tomar um café. Eu assim: mãe, como é que tu vai pedir um café, mãe? A gente não fala inglês. Eu sei. Black coffee, please. Minha mãe foi no vagão que tinha, né? Coisa pra comprar, pra vender. E eu olhando de longe, querendo chorar, né? Meu Deus, vão prender minha mãe e tal. Ai, gente, como que. Ainda bem que eu deixei de ser cagona. Daí, olhando de longe, minha mãe assim pro moço: Black coffee, please. Deu dinheiro, pagou. Minha mãe queria açúcar. E não lembrava como era açúcar. Daí ela lembrou: sugar. Daí o carinha deu sugar pra ela. E daí ela queria uma colherinha pra mexer. A minha mãe não sabia colherinha. Minha mãe olhou pro moço e fez assim. E o moço deu a colherinha pra ela. Só que, ó. Minha mãe olhou pra ele e fez. E ele deu a colherinha e ela saiu feliz e contente. Se sou eu, gente, eu passo a viagem inteira sem nem ir no banheiro, com medo de falar com as pessoas. Porque eu não falava inglês ainda, tá, gente? Eu falava só alemão. Isso foi em 99. 1999. Não falava nada. Eu só fui começar a estudar inglês em 2004. Pra vocês terem uma ideia aí, tá?
Bom, então minha mãe já teve primeiro sucesso falando black coffee, please, sugar, já arrasou. Daí tá, daí nós conseguimos chegar em Washington, conseguimos descer na estação certa e tal, e ficamos, né, uns dias com a minha prima, no final de semana, voltamos para Nova York, nos reencontramos com a excursão. Só que quando a gente estava fora, o pessoal tinha ido na Estátua da Liberdade. E nós não tínhamos ido, daí a tia Laine, dona do balé, onde eu dancei a vida toda, e a filha dela, e se não me engano a Vivi também foi junto, fomos nós 5 para a Estátua da Liberdade sem excursão. O que minha mãe fazia? Aqui não é inglês, tá? Quando passava um homem bonito por ela na rua, minha mãe dizia em português, oi bonitão. A pessoa não entendia nada, minha mãe mexia com os homens na rua em Nova York. Tomara que meu pai não veja esse vídeo, ele tá descobrindo isso. E daí, nós fomos na Estátua da Liberdade, tiramos foto, né? Daí, na volta, tinha um moço sentado num banco e a tia Lane disse assim, Jussara, eu vou fazer que nem tu. A tia Lane olhou e disse assim, oi bonitão. E ele disse, oi brasileiras. Sim, a única pessoa que a tia Lane tentou mexer era brasileiro, entendeu? Nós todas queríamos morrer atirada dentro d'água lá da Estátua da Liberdade, foi um fiasquinho. Mas isso não foi em inglês, né, gente? Mas não podia deixar de contar esse mico que pagamos todas juntas. Bom, daí fomos felizes e contentes, né? E daí nós voltamos para os Estados Unidos, para casa da minha prima, acho que em 2001. E a minha mãe já estava solta. Minha mãe fazia aula de espanhol. Então foi eu, minha mãe e meu pai para os Estados Unidos. E eu chegou ali, né, onde a gente tem que mostrar o nosso visto, nosso passaporte, eu já queria chorar. Eu disse, mãe, a gente não fala inglês. O que a gente vai fazer? Eles vão mandar nós de volta. Ai, gente, sempre um drama. E minha mãe, não, eu falo espanhol. A gente chegou, a mulher perguntou umas coisas e a minha mãe, aula espanhol? Daí a mulher falou umas coisas com a minha mãe e a gente passou porque a minha mãe deu um jeito ali de falar com a mulher. Muito bem, daí estamos vivendo ali com a minha prima, se não me engano a gente ficou um mês na casa deles. E um dia minha mãe falou, a minha prima parou num posto de gasolina e a minha mãe disse assim, Cristina, tô com sede, tu compra uma água. E a minha prima, não, Jussara, vai lá tu e compra uma água. E a minha mãe, tá bom, eu vou. Minha mãe entrou na loja de conveniência, pediu uma água, sabe-se lá como. E a minha mãe abre a porta da loja de conveniência e grita, Cristina, como é que se fala canudo? Aos berros, né, gente? E a minha prima falou, essa coisa. E a minha mãe, quê? Straw, né, gente? Straw. E a minha mãe não conseguiu ouvir, entrou de volta e saiu com a água e o canudo. E a minha mãe entrou e disse assim, ô Cristina, como é que é canudo? E a Cristina, straw, como é que tu pediu pra ele? Aí eu fiz assim. Minha mãe olhou pro moço, ela não conseguia entender que era straw. Minha mãe com a garrafa d'água na mão fez assim pro moço. E o moço entendeu que era um canudo. Então, gente, essas histórias da minha mãe servem pra provar que a gente tem que ter cara de pau e tem que se virar nessa vida. O que eu não tinha há alguns anos atrás, né? Porque quando eu fui pra África do Sul, eu me virei. Eu conversei até com os postes, conversei com os cachorros da rua, conversei com todo mundo em inglês, não tinha vergonha. Mas até aquele ano eu tinha muita vergonha e minha mãe arrasava no não inglês que ela tinha. Essa viagem de trem que a gente fez de Nova York pra Washington, na volta, a gente entrou e era lotado o trem, e eu fui para um lado e minha mãe foi para o outro, e eu fiquei sentada sozinha pensando, meu Deus, eu me perdi da minha mãe. Nunca mais vou voltar pro Brasil, eu vou morar na rua aqui, abandonada, e eu tava com uma mala. A minha prima mandou uma mala por nós pra gente trazer coisas pro Brasil. Do meu lado tinha uma guria mascando uns sucrilhos, não é sucrilhos, aquelas bolotas de Nescau. Ela fazia... Eu pensei, meu Deus, eu vou me perder, eu vou virar uma sem teto nos Estados Unidos, eu não sei cadê minha mãe, essa guria não para de mastigar aqui. E daí eu olhei pra guria e disse assim, kannst du, deu senão isso é alemão, can you, e fiz assim pra guria. Ela entendeu que se ela podia olhar a minha mala, falei tudo errado, né, gente, hoje em dia, ai, quem diria que hoje eu sou professora de inglês.
mas eu consegui achar minha mãe. Minha mãe conseguiu ir onde eu tava, explicar pra guria que ela era minha mãe. Ela me contou que fazia assim pra mala. Mom! Ai, mother. Pegou a mala e daí ficamos juntos pro resto da viagem. Então, assim, gente, que essas histórias sirvam para animar vocês a terem cara de pau para falar uma outra língua. Não se preocupem se vocês têm sotaque, se a pronúncia não é boa, encarem, porque é assim que a gente aprende, tá? Um beijo para vocês.